Olá, você que está ligado aqui no nosso Habita Rank, eu, Bruno Calegari, chegando para mais um episódio. Sejam todos bem-vindos, você que nos acompanha através das nossas redes sociais, Instagram, YouTube, ou para você que nos acompanha pela TV Guanandi, afiliada da Band. Sejam todos muito bem-vindos. Bora para mais um episódio então. Para você que está nos acompanhando, eu tenho 3 convidados especiais. Quero começar cumprimentando a doutora Fernanda Gomes de Araújo, ela que é advogada. Doutora, muito obrigado pela sua presença e bem-vinda, viu? Eu agradeço. Também o Idael Crispim da Fonseca, ele que é síndico recém-profissional, síndico profissional, mas é contador também. Ô Idael, obrigado pela sua presença e bem-vindo, viu? Opa, boa tarde, muito obrigado. E eu quero agradecer também a presença do Daniel Rezende, ele que é gerente da agência Tamandaré Sicredi União. Daniel, bem-vindo. Obrigado, parceiro. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente interessante que envolve as finanças do condomínio, né? Afinal, será que elas podem salvar ou arruinar, né, o condomínio? Eu acho que pode ser as duas coisas, né? Mas claro que os nossos convidados estão aqui para debater junto com a gente. Daniel, quero começar contigo, você que está dentro de uma agência, de uma cooperativa, né? E ali, claro, você lida com N situações, né? Acredito que você já deve ter se deparado com um condomínio em uma boa situação, um condomínio que chega lá pedindo socorro para se reorganizar, né? O que você pode destacar aí para a gente? Você acha que as finanças, de fato, salvam ou podem arruinar um condomínio? Depende. Boa resposta. Uma boa resposta. E o que eu falo que é o diferencial que pode contribuir demais para o lado positivo das finanças. Uhum. É uma gestão de finanças preventiva, né? É o condomínio saber trabalhar, né, com as finanças de maneira primeiramente organizada, é claro, porém preventivamente com essa gestão dos recursos que eles vão administrar. E não deixar para a última hora, né? Aconteceu o problema para a gente buscar uma solução financeira junto a uma instituição financeira cooperativa ou outro tipo. Mas isso é viabilizado através de quê? Através de relacionamento. Uhum. Então, o que eu vejo, que a gente já teve alguns cases situacionais na agência, são fatos de o relacionamento do síndico ou do administrador ali estar muito próximo de nós. Inclusive, já criamos até, sabe o quê? Grupo de WhatsApp com a administradora, com o síndico, para que questões operacionais ou até mesmo de gestão sejam comunicados para a gente com imediatez. Uhum. Isso facilita demais. Por quê? Porque às vezes ela, em vez de tentar operacionalizar ou ficar presa numa dificuldade operacional sistêmica, ou às vezes com uma falta de planejamento, ela pode compartilhar isso com a gente. Uhum. No grupo, a gente imediatamente vai conseguir se comunicar e fazer essa consultoria financeira com ela e, ao mesmo tempo, já direcionar ela para uma solução que seja eficaz. Muito bem, muito bem. A doutora Fernanda está aqui com a gente. Doutora, a senhora já foi síndica também? Isso, eu fui presidente de uma associação. De uma associação. Exatamente. Quando se fala de finanças, né? Com a gente, claro, aí a gente quer juntar também um pouco do seu conhecimento jurídico, né? Uhum. E aí a gente sabe que financeiro e jurídico precisam caminhar muito bem alinhado para lá na frente não se comprometer, né? Dentro dessa experiência aí que a senhora já teve, né? Como presidindo e organizando tudo isso, o que a senhora percebe de dificuldade, talvez, aí, ou de grande desafio para quem precisa tocar esses 2 temas muito bem alinhados? Na realidade, o que a gente percebe é a falta de planejamento. Então, assim, toda vez que você está falando de um condomínio, seja ele horizontal ou vertical, existe um planejamento de ações, sejam elas voltadas para os condôminos, para os associados, ou voltadas para manutenção, prevenção, etc. e tal. Então, é uma pergunta que, na realidade, a falta de recurso, ela pode ocasionar, ou a falta ou o recurso ali, ele tem que estar bem aplicado, se não tiver toda essa orientação também é um desperdício do recurso parado, né, que a gente tem os fundos de reserva, etc. e tal. Mas a grande necessidade que hoje nós percebemos nesses tipos de condomínios é a falta de planejamento anual do que você vai fazer, seja de uma simples comemoração, seja de um
uma contratação, seja de um desligamento, seja de uma terceirização. Então, tudo isso ele tem que estar muito bem planejado para que depois, lá no futuro, você tenha uma gestão muito mais complexa. Então, se você não tem tudo isso demonstrado em um orçamento onde contempla todas essas suas linhas, realmente o condomínio pode pegar fogo, né? Literalmente, né? Então, sejam com a falta de gestão, né? A gente sabe que tudo pode acontecer, então quanto mais previsibilidade você tiver na sua gestão, no sentido de prever o que você vai ter de receitas e despesas, melhor será a sua administração. Muito bem. Ô Ideal, você que está chegando como síndico profissional aí, se capacitando, né? Pelo visto gostou da coisa. Você tem olhado isso também com muita atenção, buscado caminhar, questão financeira, jurídica, tudo muito bem alinhadinho? Sim, na verdade, muito embora eu esteja chegando agora como síndico profissional, eu já estou há 25 anos no mercado como síndico morador. 25 anos? 25 anos. Vida. Uma vida, né? Caramba! Eu sou síndico do condomínio residencial Vale do Sol 2 desde 10 de maio de 98. Aí renunciei um pequeno pedacinho aí de um período de 2 anos, menos de 2 anos, e retomei novamente. Então, o que a doutora estava dizendo, e muito bem dito, eu acho que o planejamento, a gente trabalha com previsão orçamentária. Então, a minha, por exemplo, é no mês de maio de cada ano, com data, inclusive data marcada dentro, não posso extrapolar nem antes e nem depois. Sempre no mês de maio, a gente faz a provisão orçamentária, entendeu? E ali a gente planeja todas as ações que nós vamos fazer no ano seguinte, de maio até maio do ano seguinte. E com isso a gente evita sérios sufocos. Primeiro que a gente acaba não extrapolando até onde eu planejei e consigo caminhar até onde eu planejei. Também não fica à margem, né, de recursos ou insuficiência de recursos, principalmente. Muito bem, muito bem. Interessante que, na realidade, assim, quando você tem esse planejamento, que nem você está falando a questão financeira e jurídica, né? Então, você sentar e planilhar isso, você até detecta quais os problemas. Como eu falei, você está prevendo que você vai ter que ter uma demissão, ou você vai ter que ter uma rescisão contratual, ou você vai ter que trocar a sua segurança. Então, tudo isso é uma questão de direito preventivo. Então, quanto mais você sentar e elaborar e planejar o seu futuro do seu condomínio, olha, eu quero ampliar isso, eu quero fazer isso, menos problemas você trará para ele. Então, é uma questão de a gente... As leads acontecem, é uma cobrança, né? É uma questão da inadimplência, ou é um IPTU que eu tenho que negociar, mas se você planeja isso de uma forma organizada, não tem por que as coisas não fluírem, né? E aí vai apagando os incêndios que os condomínios já dão diariamente, que é divertido. É divertido, Vocês devem adorar isso, porque eu imagino... claro, a gente está puxando essa temática, né? De situação financeira, dessa saúde, né, financeira, mas a gente sabe que o condomínio, você tem N situações, né? Você tem que consolidar isso com, às vezes, ter que aprovar um reajuste de taxa, de taxa condominial, e aí, por um lado, você tem um morador que quer melhorias, mas do outro lado, ele também não quer dispor de um recurso a mais. Exatamente. Né? É uma conta ali que... tem que ter uma habilidade gigantesca para conseguir tocar isso. E no meio de tudo isso, aí tem um cachorro que fez as suas necessidades um lugar diferente, entendeu? Então realmente muito complexo. Na realidade, você lidar com condomínios é muito mais do que uma gestão de empresas, né, e de pessoas. Você lida com vidas ali, né? Então, a pessoa tem um sonho, ali é o lar dela, onde ela quer chegar, quer tranquilidade. Então, assim, quanto mais você tiver disposição, paciência, né, e trabalhar isso de uma forma coerente, ouvindo, porque nem sempre o síndico, ninguém quer ser assim, né? A gente sempre fala, ninguém quer ser um síndico alguma coisa que só é problema. Sim. Né?
Mas, acima de tudo, os problemas ali, e o síndico, ou no caso de uma associação que tem a presidência, né, das associações, os condomínios horizontais, geralmente são na formação de uma associação. Então, aquela pessoa ali está disposta a fazer a harmonia entre os moradores. Então, isso é dirimir conflitos diariamente. Então, seja com o morador, seja com o vizinho, seja com o pessoal, seja com a empresa, você sempre está ali, os seus problemas são as nossas soluções, né? Tá certo. Bom, gente, eu vou pro nosso primeiro intervalo aqui, rapidão, para você conferir um pouco da dica dos nossos patrocinadores e a gente volta daqui a pouquinho e o Daniel vai me responder a seguinte pergunta: qual é o maior erro financeiro que você encontra quando se fala hoje em condomínios? No próximo bloco ele responde pra gente. Voltamos já. Conheça a BR Condos Campo Grande Centro, sua parceira de confiança para uma administração de condomínio eficiente. Nossa tecnologia própria garante transparência e recursos únicos para uma gestão completa. Venha para a BR Condos. Problemas com pragas e insetos? Chame a Dedetizadora MS, empresa especializada em dedetização, desculpinização, desratização e limpeza de caixa d'água. Pare de sofrer e entre em contato agora mesmo. Dedetizadora MS. Se o seu elevador está precisando de atenção, a THF Elevadores é a solução. Somos a maior empresa multimarcas do estado, referência em manutenção e reparo de elevadores e escadas rolantes. Oferecemos a maior estrutura técnica e operacional, garantindo segurança e tranquilidade para nossos clientes. Também atuamos com modernização e venda de elevadores e plataformas de acessibilidade. Estamos disponíveis 24 horas por dia, pronta para você. WhatsApp 99105-2818. Bom, já estamos de volta aqui. A pergunta que eu deixei no ar pro o Daniel, ele que é gerente da agência Tamandaré Sicredi União, é a seguinte: qual é o maior erro financeiro que você pode encontrar aí quando se fala em condomínios? Estávamos discutindo aqui e de forma unânime a gente concorda que é, infelizmente, lidar com a inadimplência condominial. Né? Falta de senso, de responsabilidade individual de cada morador, né? De saber que a contribuição dele individual afeta coletivamente, né? Tanto o bem-estar quanto também o mal-estar ali de todos que moram, né, nesse mesmo espaço territorial. E isso afeta diretamente, né, as contas que nós, especialistas da área financeira, fazemos a gestão. Por quê? Porque a gente começa a ver a mudança comportamental financeira do condomínio, né, através dos relatórios de números de acompanhamento, e a gente começa também a fazer, é claro que sempre a sugestão ali, a proximidade com o síndico para saber se eles vão precisar de algum suporte remediativo ou não, né? Mas aí o síndico acaba que ficando numa situação de insegurança, até tendo que levar para questões de assembleias também, para ver se vai ter que aportar recurso ou não, usar fundos, né, ou não, mas que poderiam ser muito bem evitadas se tivesse esse senso, né, individual de responsabilidade de cada morador do condomínio. Ideal, é por isso então que você está até querendo sair de síndico orgânico morador para ser um síndico profissional, para facilitar a vida? É, para facilitar a vida. Porque eu acho assim, o condômino, o morador, seja condômino ou seja locatário, ele tem que sentir prazer em voltar para casa, em voltar para o condomínio dele. E quando você tem um condomínio desorganizado, mal cuidado, sinceramente é complicado voltar para casa. Você quer voltar para casa e achar uma coisa bonita, bem organizada, gramado limpo. E a gente tem que enfrentar todos esses problemas que já foi dito aqui. Os bichinhos fazendo suas necessidades, às vezes, no gramado. Mas tem que ter um pessoal treinado para fazer essa limpeza em seguida. E o planejamento de toda essa demanda de serviço automaticamente passa pela questão financeira. Eu costumo dizer também que muitas vezes você vê a pessoa trocando
de carro, andando num carro novo e devendo taxa de condomínio, entendeu? É a questão da consciência que o Daniel estava dizendo. Infelizmente, falta consciência individual para as pessoas. E isso é importante, que na realidade ter o trabalho em conjunto, seja com a contabilidade, com o jurídico, né? Porque a receita do condomínio, ela é exclusivamente de taxas, né? Então, se como que eu vou fazer a provisão da minha receita se eu tenho 30% de inadimplência? Como que eu vou trocar um elevador que é caro, a manutenção é cara, se eu não consigo fazer essa gestão? Então, assim, a consciência de você pagar aquilo ali, que é um bem individual, porque cada um é seu proprietário, mas é coletivo, tem as áreas comuns, né? Então, quanto mais as pessoas tiverem a consciência, e aquela taxa, na realidade, ela vai dar o retorno para ele mesmo. Ele vai chegar em casa, vai se sentir satisfeito, ele vai estar no quintal da casa dele, né? Então, é muito importante, porque não tem outra receita do condomínio a não ser a taxa de manutenção. Eu não consigo vender produtos, eu não consigo ofertar serviços. Então, são taxas de manutenção. E é aquilo ali que eu vou pagar ao funcionário, que eu vou pagar o IPTU, que eu vou pagar a energia, que eu vou pagar a água e ainda vou proporcionar o bem-estar para os moradores. Então, a consciência, né, de você saber que aquela taxa ali é importante e você vai ter o retorno, porque na realidade é um investimento, porque quanto mais bem cuidado o seu condomínio estiver, melhor o seu patrimônio. Pegando um gancho que a senhora falou, que existe legalidade hoje para o condomínio gerar receita fora o que os moradores pagam? Só se tiver parcerias. Agora, assim, de pronto, eu não vejo outra forma do condomínio gerar, talvez uma locação de um mercadinho, eu posso ter alguma atribuição, algum banner, alguma publicidade, onde eu tenho que observar os regimentos internos, eu tenho que observar os estatutos, porque existem condomínios que não permitem publicidade. Então, assim, existem outras receitas que você pode, ou receitas específicas para aquele momento. Eu farei uma colônia de férias, então nós vamos arrecadar a parte, né, para executar aquilo. Mas isso não tem, vem do associado de certa forma, né? Mas eu também posso fazer um evento com parceiros. Então, assim, na realidade, o administrador, ele tem que ser criativo. Então, se eu quero fazer um Dia das Mães, ou eu quero fazer alguma reforma, ou quero proporcionar algum evento, quem são os meus parceiros que podem usufruir, digamos assim, dessa clientela que tem a gestão ali e que eu possa dar para os associados, os moradores, os locatários, enfim, todos eles ali, de uma forma que agregue valor e que eu não tire do meu caixa. Então, a criatividade da gestão, ela consiste também nisso, não apenas na planilha do Excel, mas também na diversidade de ações que ele pode fazer para conseguir receitas ou, pelo menos, eu não tirar do meu caixa. Certo. O que a cooperativa Sicredi oferece, que eu acho muito assertivo, é o fato, assim, de potencializar essa receita através de investimentos. Então, trabalhar com o investimento do fundo... Aplicações, né? São ótimas também. Aplicações, investimentos, para que possa rentabilizar. E, assim, isso é um retorno automático para quem está pagando certo, né, no condomínio. Vai usufruir por quê? Aumenta a receita, aumenta o recurso acumulado, depois pode ter benfeitorias realizadas no condomínio em prol de cada morador que tem lá. Inclusive isso, Daniel, que eu ia perguntar, quais tipos hoje de investimentos? A doutora tinha falado no bloco anterior ali sobre até a questão de, às vezes você deixar um recurso parado, né? Sim. Tipo, poxa, esse recurso, um fundo de reserva, esse dinheiro você pode estar aplicando de alguma forma. Quais hoje as ferramentas disponíveis para que o condomínio que tem aquele dinheiro possa fazer, vamos pegar esse dinheiro aqui, vou colocar dessa maneira, aplicar assim, para fazer ele render e a gente ter bons resultados, talvez melhorias no condomínio, sem precisar elevar uma taxa condominial, por exemplo? Excelente pergunta. A cooperativa Sicredi, ela tem um portfólio muito rico, muito abrangente quando a gente fala de valorização do recurso, né? Tanto quando a gente fala de renda fixa quanto de renda variável, quando a gente fala de fundos também de investimento. Então, de acordo com a organização, né, com a gestão desse recurso feito pelo condomínio, a gente pode orientar ele a deixar um percentual do recurso em uma renda fixa, né, que tenha uma liquidez imediata. Por exemplo,
eu quero deixar 50% do valor, né, num renda fixa que tenha liquidez imediata e caso a gente precise de emergência, a gente solicite para o gerente, ele resgata esse recurso e a gente utiliza ele naquele mesmo momento. E pode potencializar, né, até a rentabilidade de um recurso alocando em um fundo, né, que tem algum tipo de trava e que ele vá ter mais rentabilidade por ter esse fator de segurança, né, que é a trava sistêmica. E a gente aumentar o capital dele, né, que está investido. A gente então fazer uma carteira de investimento é o que a gente geralmente aconselha os síndicos que estão em parceria com a gente. Isso é muito efetivo. É interessante essa pergunta porque nós estamos falando de um público extremamente, na questão de investimento, conservador. Exatamente. Porque assim, uma coisa sou eu, Fernanda, fazer uma aplicação numa SA, numa bolsa de valores, o recurso é meu. A outra coisa, eu estou lidando, né, os gestores, os síndicos, eles estão lidando com recursos de terceiros. Então, existe uma responsabilidade civil e criminal atrás dessa gestão. Sim. Então, é muito importante, então, o banco, na realidade, é ser o fomentador dessa informação de, olha, você é conservador, você tem previsão de usar esse recurso, você está captando esse recurso, para que atividade, quando que ela será executada, seu fundo de... Sabe? Então, tem toda uma análise... Entender esse perfil, exato, né, e a finalidade daquele recurso. É um perfil de conservadores. Então, eu não vou fazer, de repente, uma aplicação que possa trazer risco. Sim. Né? Então, a gente tem que ir com bastante calma ali, mas todas as aplicações, elas dão um excelente retorno, principalmente quando você está angariando recurso para uma finalidade específica. Então, aquele dinheiro vai ficar parado? Não, tem que aplicar, tem que fazer render. Então, e aí, aproveitando o gancho, doutora, até para a gente poder entender. Eu tenho recurso lá, o ideal é o síndico. Ele tem o recurso lá do condomínio, ele sabe o valor que tem ali e ele quer fazer uma aplicação. Né? Falou, vou fazer esse dinheiro render. Ele precisa de uma autorização, falando juridicamente, levar isso para a Assembleia, discutir com eles, aprovar e ele ter autorização para fazer esse tipo de aplicação, ou ele por conta própria pode falar, não, isso aqui eu acho que é algo bom, já vou lá, não preciso discutir isso em Assembleia. Essa pergunta interessantíssima. A partir do momento que você faz uma Assembleia de eleição, você está delegando poderes para aquela pessoa exercer a função dela. E a função dela é de gestão. Então, seja um síndico profissional, seja um presidente de uma associação. Então, você outorgou poderes para, né, a coletividade, elegeu aquela pessoa para não ter problemas. Sim. Então, assim, respeitando os regimentos específicos de cada um, porque a gente tem sempre que fazer essa leitura, né? Mas na sua essência você delegou e aquela pessoa tem poderes para movimentar contas, assinar contas, fazer aplicação, porque inclusive ele pode ser processado se ele não fizer uma boa gestão, né? Que ele haja, ou seja, assim, não, às vezes não precisa ser processado, mas podem demonstrar que, olha, puxa vida, esse dinheiro ficou parado e não houve uma gestão. Então, sim, ele tem, na realidade, a responsabilidade de gerir aquele dinheiro. E gerir aquele dinheiro é você ter cuidado não só nas despesas, que as despesas você tem que fazer o pagamento conforme elas são aprovadas em assembleia, etc e tal, conforme o planejamento orçamentário que você fez anual, mas sim, eu tenho que movimentar essa conta. E essa movimentação de conta, seja abertura, fechamento, também é aplicação. Então ele está no exercício do poder dele. Né? Então não precisa... Ok. Salvo se tiver alguma coisa muito expressa na convenção do condomínio, no estatuto, etc e tal. Mas em não havendo, faz parte e ele foi eleito, né, ou contratado para fazer isso. A grande maioria das convenções não traz proibição. Então, por exemplo, o que eu faço? Sobrou um dinheirinho lá, imediatamente, inclusive, trabalho com Sicredi. Eu trabalho em 2 condomínios, todos os 2 trabalham com Sicredi. Sobrou um recurso lá, imediatamente eu aplico. Porque não vale a pena você manter um recurso parado enquanto você pode fazer ele render. Sim. A gente tem que cuidar para não pagar juro. Normalmente eu faço muitas aplicações com resgate automático. Ali, o do dia a dia, eu deixo no resgate automático. Para evitar de eu ter que pagar uma conta e não tem recurso na conta, né? Então eu deixo no automático. O que está sobrando, que eu vejo que eu não vou usar a curto prazo, dentro daquele mês, às vezes eu vou demorar 60 dias para usar, imediatamente eu faço uma aplicação que tem uma rentabilidade um pouquinho mais alta.
Isso é E gestão. assim a gente vai trabalhar. Gestão, exatamente. Que bacana. Olha, gente, o nosso papo tá fluindo bem. Eu vou para mais um intervalo bem rápido e a gente volta daqui a pouco falando mais um pouquinho sobre essa questão de gestão, finanças no condomínio. Espera aí que nós voltamos já já. Conheça a BR Condos Campo Grande Centro, sua parceira de confiança para uma administração de condomínio eficiente. Nossa tecnologia própria garante transparência e recursos únicos para uma gestão completa. Venha para a BR Condos. Problemas com pragas e insetos? Chame a Dedetizadora MS, empresa especializada em dedetização, desculpinização, desratização e limpeza de caixa d'água. Pare de sofrer e entre em contato agora mesmo. Dedetizadora MS. Se o seu elevador está precisando de atenção, a THF Elevadores é a solução. Somos a maior empresa multimarcas do estado, referência em manutenção e reparo de elevadores e escadas rolantes. Oferecemos a maior estrutura técnica e operacional, garantindo segurança e tranquilidade para nossos clientes. Também atuamos com modernização e venda de elevadores e plataformas de acessibilidade. Estamos disponíveis 24 horas por dia, pronta para você. WhatsApp 99105-2818. Já estamos de volta aqui para você que está nos acompanhando no Habita Ranking. Ô Daniel, que história é essa que você já foi síndico também? Como assim? Você estava contando, quase que passa despercebido isso. Quase passou. Gente, é super interessante. Eu fiz um resgate agora aqui na memória, né? É absurdo. E o quanto as pessoas fogem de responsabilidade. Né? E o pensamento meu de quando eu assumi, né, o síndico de um condomínio que eu morava de 12 casinhas, horizontal, né? Foi esse sentimento mesmo, eu quero chegar na minha casa com o sentimento que eu tô chegando no melhor lugar da minha vida mesmo, né? E eu quero ter a paz que eu imagino que eu tenha na minha residência. Eu quero que as visitas cheguem no meu condomínio também e falem, nossa, né, que lugar gostoso de chegar, bem cuidado, bonito, arborizado, etc. E aí a gente, de forma até informal, fez, né, essas votações lá no condomínio. Ninguém queria assumir responsabilidade. Foi quando eu falei, não, minha casa, minha família está aqui, eu assumo. Bora. Né? Só que os percalços são grandes. Só que foi o que, escutando os colegas falarem aqui, é a síntese de tudo. É a autorresponsabilidade. E como despertar isso em cada morador. Essa é a sensibilidade que o síndico tem que ter. E o mais engraçado é que quando você fala, olha, eu sou síndica, olha, eu não sei o quê, todo mundo, meus pêsames. Exatamente. Então ninguém parabeniza, né, na realidade, ou te incentiva a exercer essa profissão de certa forma. É basicamente assim, que Deus abençoe e que você sobreviva. Exatamente. Então, né, e dá-lhe memes, né? De você começou assim, terminou com o cabelo branco, né? E vai. Mas não há esse incentivo para as pessoas exercerem essa função e que é uma função de gestão, de liderança, né? E há responsabilidades. O recurso que você está usando ali não é um recurso seu, é um recurso daquela coletividade. Então, assim, existem algumas profissões que as pessoas não valorizam. E, infelizmente, essa é uma. Tanto que, na realidade, agora que começaram com as questões de síndico profissional, isso é muito recente. É muito recente, né? Mas por quê? A gente sempre tinha aquela coisa de fazer uma gestão meio que familiar, né? Meio que entre moradores. Isso. Mas só que quando você faz uma gestão assim, você perde. Por mais que nós tenhamos a boa vontade, mas ali nós estamos numa área de convivência, né? Então, você ter uma pessoa profissional para gerir aqueles conflitos, lidar com aqueles problemas do portão que não está abrindo naquele dia, é muito melhor. Então, assim, você é um profissional que está disposto a fazer aquilo e que precisa ser valorizado e incentivado, né? Então, se o seu filho falar assim, mamãe, eu quero ser síndico, ou a sua filha falar, mamãe, eu quero ser síndica,
bata palmas que ela ganhe muito nessa profissão. Que bacana. Ô Idael, quais são os erros de gestão que geram mais prejuízos aí financeiros e também dor de cabeça ao longo desses seus 25 anos, né, de sindicatura aí? Bom, na verdade, a gente ganha experiência e a gente começa, quando você é síndico, você começa a olhar os condomínios vizinhos. Uhum. Então, qual que é o grande problema em condomínios? É a falta de acompanhamento. A falta de acompanhamento. Essa questão que a doutora estava dizendo, que ninguém quer participar, isso é muito sério. Hoje, por exemplo, nesse condomínio que eu estou administrando, é um condomínio de 192 imóveis, as assembleias têm a média de 15 pessoas. Eu já fiz prestação de conta, que é uma coisa séria, eu, o subsíndico e mais uma pessoa. Então, eu acho que o grande erro nessa pergunta sua é a falta de acompanhamento. E em condomínios próximos de vizinhos meus, eu vi acontecer de tudo. Desde o cara limpar a conta, infelizmente acontece, quando você elege alguém, você não tem como você saber se essa pessoa é honesta ou não. A pessoa limpar a conta e desaparecer, entendeu? Por quê? Porque não tinha acompanhamento. Quando abriram os olhos e tentaram ver, já era tarde demais. No momento correto, não fizeram o acompanhamento. E aí acaba dando um problema muito sério. E isso é importante a gente voltar para aquela outra questão. É investimento. Entendeu? Então, você comprou um patrimônio. Então, você vai ter que gerir seu patrimônio. Então, se você é um morador, você quer que aquilo ali te dê recursos. Então, Sim. Se eu quero cobrar um bom aluguel, como que eu vou cobrar um bom aluguel? Se eu tiver um patrimônio bem cuidado. Uhum. Se eu quero vender, como que eu vou valorizar aquele metro quadrado? Se eu tiver um patrimônio bem cuidado. Então, as pessoas, na realidade, se elas participassem muito mais das assembleias, é uma questão de cuidado com o seu próprio patrimônio. Então, é muito fácil virar lá, bater na porta do síndico e exigir as coisas. Mas na hora que o síndico precisa de apoio, ou vai fazer a prestação de contas, ou vai coletar as informações, sejam as comissões, seja... Ninguém quer ali. Então, né? E a gente brinca até que no grupo do WhatsApp todo mundo conversa. Uhum. E falam. Mas na hora de ir lá na administração, lá na gestão, olha, eu tô aqui, eu não vi isso, eu não gostei, ou como que vocês podem melhorar isso, ou eu tenho alguma sugestão, né? Então, essa autorresponsabilidade, seja no pagamento das suas taxas, ou seja ali de forma a apoiar aquela gestão, isso é fundamental para o investimento da pessoa. Ele vai comprar por X e vai vender por X elevado ao cubo. Então, olha, eu não sou boa de matemática. Doutora, eu costumo dizer o seguinte, que várias cabeças pensando vai chegar numa solução melhor de um problema do que duas, três cabeças pensando ou a cabeça do síndico sozinho. Concordo. Então, quando você tem a presença dessas pessoas na Assembleia, pode até ser que você arrume um pouquinho mais de problema. Pode ser que você arrume alguém muito crítico, que vá ali para te jogar pedras. Pode ser o calor na Assembleia, né? Aquele calor, né? O calor humano, né? Mas é importante a participação de todos, porque várias cabeças pensando. Com certeza. Uma coisa é eu tomar uma decisão, outra coisa é nós quatro aqui discutir um problema e tomar uma decisão. A probabilidade de haver acerto nessa última decisão é muito maior. Muito maior. Certo. Daniel, pelo que a gente está percebendo aqui nesse nosso bate-papo, sendo uma pessoa física, uma pessoa jurídica, sendo um condomínio, enfim, que se enquadra no perfil jurídico, o cuidado e o zelo na hora de fazer a aplicação, de cuidar desse dinheiro, de fazer ele render, enfim, é o mesmo. Você tem que ter esse zelo, esse cuidado e está muito bem amparado ali com aquilo que a doutora disse, entender o perfil, o tipo, quando você quer usar aquele recurso, para quando vai ser, ou seja, ter essa assessoria por parte do gerente da conta, né, nessa relação para se construir ali, então, uma solidez financeira a curto, médio e longo prazo. Sim. Eu sempre reforço que esse é um dos diferenciais do Sicredi, a sensibilidade no relacionamento, né? O Sicredi não é uma instituição financeira cooperativa somente física e não somente digital. A gente chama que ela é fisital. Por quê? Porque ela consegue conciliar essas duas vertentes que entregam um resultado muito assertivo para o nosso sócio. Uhum. Então, quem tem conta com a gente é chamado de sócio. Como que é dado o tratamento para um sócio que vai confiar na gente, além do relacionamento, o recurso que às vezes ela demorou vários anos para juntar,
ou às vezes que ela recebeu de uma indenização, ou às vezes que ela recebeu de uma herança, né? Como que a gente valoriza isso? Através de perguntas assertivas, a gente chama de API, né? Análise de perfil do investidor. Então é feita essa entrevista para que a gente possa direcionar de maneira muito assertiva o caminho que o investimento dele precisa ter. Tá? São várias perguntas que vão identificar tempo de precisão, né, que o recurso vai ficar investido. Qual que é o objetivo final desse sócio? Né? Se ele tem o risco de precisar do recurso ali antes, ou se é um recurso que já pode deixar ele de uma maneira mais travada sistemicamente durante algum tempo. Então, todas essas indagações tornam o quê? Uma resposta e um direcionamento assertivo. A cooperativa tem algo que eu acho muito ímpar, que é uma casa de investimentos da cooperativa. A gente chama de escritório de investimento Sicredi, que fica inclusive na Afonso Pena, nossa principal avenida, em frente à Maceria, no qual há especialistas financeiros para a área de investimento e previdência, né, que são altamente certificados, né, no mercado de investimento, e eles mapeiam todo o rol do nosso portfólio de acordo com a análise de perfil do investidor e ajudam as agências nesse direcionamento do investimento, para que seja assertivo, traga, né, o resultado que a pessoa espera e, ao mesmo tempo, mantenha essa proximidade de relacionamento. Algo muito próximo, muito diferencial mesmo. Então, a gente faz esse atendimento tanto para a pessoa física, né, te respondendo mais profundamente, para a pessoa jurídica, né, para a pessoa que é referente ao agronegócio, para os condomínios. É algo que a gente pratica muito. Por quê? Porque está envolvendo a coletividade, igual a doutora mencionou, responsabilidade com patrimônios de terceiros, né, que o síndico tem na mão dele. Muito bem, muito bem. Doutora, fazer uma pergunta. O que você acha que já deveria ter acabado há muito tempo? Assim, que você fala, cara, isso aqui ainda na sindicatura, você que já, né, teve aí à frente por 6 anos, o que você analisa hoje que ou acabar, já deveria ter acabado, ou mudar, atualizar, quando se fala aí na gestão de um condomínio? Eu acredito que a educação sempre transforma. Então, acredito que a gente precisa virar algumas chaves no sentido da profissionalização. Então, é difícil você acabar, ou mas é difícil você mudar culturas. Então, assim, como que eu posso fazer uma melhor gestão? Então, e por que eu falei da educação? A partir do momento que nós vamos atrás da formação, para você gerenciar um condomínio, para você ser um síndico profissional, você tem o respaldo de uma entidade de educação que te formou, você tem o conhecimento necessário, você sabe que se você não tiver o conhecimento necessário, eu vou até a agência, por exemplo, para conhecer as necessidades minhas financeiras e saber gestão. Então, acho que essa mudança de cultura que a gente... vamos fazer aqui, não, você é o morador que tem melhor socialização lá, você será o síndico. Não pode mais ser assim. Então, isso só deprecia, né, o próprio imóvel, digamos assim. Então, a gente voltar para a formação e o conhecimento, né, específico, porque ali são várias temáticas que estão envolvidas, né, desde a temática jurídica quanto a temática contábil, mas eu também tenho a temática, por exemplo, de comunicação, porque eu preciso também comunicar as minhas ações com os moradores, eu preciso informar o que está acontecendo. Então, assim, são muitos profissionais envolvidos, segurança. Então, você ter uma pessoa para gerenciar isso e que não tenha uma formação necessária é difícil. Então, assim, quanto mais nós, enquanto exigirmos profissionais adequados e capacitados, melhor será. Então, acho que a pergunta é o que teria que acabar? Eu acho que talvez o amadorismo. O amadorismo. Né? Então, é o amadorismo que teria que acabar. É a gente transformar aquilo numa ação muito mais digna da profissão mesmo, né? E que possa ser realmente cobrada, porque, como eu digo, é uma valorização do seu imóvel. Então, você vai dar a gestão daquele lugar para uma pessoa, ela pode ter a maior boa vontade,
né? Mas ela não vai ter o conhecimento necessário que hoje o mundo exige. Boa vontade e capacidade são coisas, Exato. né, que Então, nem assim, sempre caminham juntos. Então, esse que está com boa vontade, traga ele para sua gestão. Ele vai te ajudar muito. Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente... A educação transforma e ela está em qualquer meio, seja no meio de condomínio, Sim. enfim. Ela sempre está transformando. E Dael, pelo visto, concorda. Concordo plenamente. Quando você fez a pergunta para ela, eu falei, como que eu responderia essa pergunta? Né? Ela foi numa linha... Foi brilhante na resposta dela. Porque realmente eu acho que não dá mais para a gente trabalhar de forma amadora. Contratar um síndico profissional não é mais caro do que você ter um síndico morador. Exceto em alguns condomínios que realmente não se paga nada por síndico. Agora imagine você não ganhar nada para trabalhar. E você tem que cuidar do imóvel seu e dos outros. E tem a responsabilidade, então, né? Toda. Não dá mais para fazer gestão de condomínios com um síndico morador gratuito, despendendo o seu tempo ali para poder atendê-los, né? Não vai atender legal. Então eu acho que vale a pena realmente partir para o lado da questão profissional. Contratar síndicos profissionais que foram... que fizeram escola para isso. Além da profissão que você escolheu, eu, por exemplo, sou contador, aí eu agreguei mais conhecimentos na área, Com porque, certeza. como a doutora disse, não se limita a uma única área, eu tenho que entender de RH, eu tenho que entender de relações humanas, eu tenho que entender de contabilidade, eu tenho que entender um pouquinho da visão do direito, não que, né? Apesar de não ter formação, mas você tem que ter o mínimo. Certeza, direito na vida. Aqui eu vou chamar uma doutora porque vai me dar problema, eu vou chamar um advogado porque vai me dar problema. Isso. Então é necessário realmente partir para essa questão do profissionalismo. E tem que entender sobre aplicação e gestão dos recursos ali, né? Tem que ter um contato do Sicredi. Boa. A gente assume esse papel. Assume esse papel, tá certo. Agora, para fechar, o que é mais fácil? Lidar com contas e cooperados ou com condôminos? Não entendi. Eu respondo para você, contas e cooperados. Contas e cooperados ou com condôminos? Porque você já foi síndico, certo? Ah, entendi. Você Tá falando das realidades. Das realidades. O que é mais fácil? Tá ali no Sicredi ou tá segurando a bucha de um condomínio? Sicredi. Então tá bom. Ficou vermelho. Bom, gente, esse nosso bate-papo aqui fluiu bastante. Eu quero, mais uma vez, agradecer a presença aqui do Daniel Rezende, gerente da agência Tamandaré Sicredi União. Daniel, obrigado aqui por você dispor um pouco do seu tempo, falar um pouquinho, né, sobre o cooperativismo como um todo, sobre a bandeira Sicredi, né, e um pouco da sua experiência enquanto síndico também. Eu que agradeço. Foi um bate-papo muito assertivo, muito enriquecedor, né, e foi muito natural. Né, a gente falar do que a gente gosta, do que a gente também dedica à vida, eu creio que é mais fácil, né? E me senti honrado aqui pelo convite. Obrigado, eu que agradeço. Valeu. E Dael Crispim da Fonseca, síndico profissional. Profissional dizendo por agora só por dizer, né? Porque 25 anos, meu amigo, já deu Isso é tempo... doutor, né? Saiu com doutorado e tudo mais, e pós-doutorado. E também contador, eu quero agradecer a sua participação em compartilhar com a gente aqui, com quem nos acompanha, um pouco da sua história também, né, da sua experiência, e eu tenho certeza que isso acaba motivando outras pessoas que estão nos assistindo a entrar nesse meio também, né? De se profissionalizar, de buscar o conhecimento, de fazer uma boa gestão que reflete na vida, porque no final nós estamos falando de vidas e pessoas, né? A gente fala de bem, de patrimônio, mas ali são pessoas vivendo. Então eu quero agradecer imensamente a sua participação. Eu agradeço imensamente também o convite de vocês. Para mim foi um prazer imenso a gente trocar ideias aqui. Eu acho que a cada conversa a gente aprende um pouco. Sim. Quero convidar os meus amigos síndicos, né, para que vá para essa área. Eu acho que a construção ela está num boom nesse momento, tanto aqui em Campo Grande como no Brasil afora. Então tem campo para todo mundo, não é dizer assim, eu não quero que ela faça porque vai aumentar a concorrência para mim. Não, vamos nos profissionalizar para administrar bem esses imóveis que nós temos à nossa disposição. Muito Valeu. obrigado pelo convite. Obrigado mais uma vez.
Doutora Fernanda Gomes de Araújo, obrigado pela sua participação aqui com a gente, contribuir com a sua experiência também, com a sua história, e também dando uma pincelada pra gente aqui, né, no meio jurídico, hoje também a sua área, né, de atuação, e enfim, não tem como falar sobre tudo isso, não tem como falar sobre condomínio, sobre gestão, se também o jurídico não estiver caminhando ali lado a lado. Na realidade, a nossa sociedade vive com as normas, com as leis, então a gente sempre fala que o direito é para a vida. Sim. Né? Então, todas as relações. E eu que agradeço o convite. E, na realidade, você foi muito feliz agora com uma fala, no sentido de que, além dos imóveis, nós estamos lidando com a vida, né, de pessoas. E, efetivamente, são sonhos. Porque as pessoas compram a casa porque elas querem morar, querem viver histórias ali de amor. É o famoso lar, né? Exato. Então, assim, e nós todos aqui estamos imbuídos no sentido de cuidar desse lar de uma forma que fique melhor ainda, né? Então, é sempre um prazer falar sobre gestão, porque eu acho que a gente está lidando realmente com os sonhos de pessoas e infâncias e, enfim, com a vida. Com a vida, com certeza. Obrigado. Obrigado você que esteve aí nos acompanhando, você que esteve assistindo pelo nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais também, né? O Habitat está aí à sua disposição para você acompanhar e reassistir novamente. E para você que esteve nos assistindo também pela TV Guanandi, afiliada da Band, viu? Para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Super beijo no seu coração, um grande abraço e até o nosso próximo Habitat.